beleza, habitantes de Gaia? E aí, quanto tempo, hein, que nós não temos nossas aulinhas? Então, hoje eu estou aqui a caráter para a nossa aula dessa semana. E não sei se vocês lembram que eu terminei a última aula falando sobre vírus e falei o quê? Na próxima aula, um especial sobre coronavírus. Então, né, vou começar a tirar aqui meus EPIs, minha Face Shield, minha máscara muito fashion, do melhor time do Brasil, do mundo, nosso Flusão querido. E agora podemos começar a nossa aula de forma bem segura. E aí, tudo bem, turma? Beleza, saudade de vocês. Como foram nas provas? Espero que tenha ido tudo bem, tudo certinho, tenham resolvido bem lá as atividades, sem dificuldade, todo mundo tenha acertado tudo, né? E aí agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, como eu falei para vocês no último vídeo, né? Com matéria, eu falei, gente, na próxima aula, uma aula só sobre coronavírus, porque a nossa aula, né, o nosso tema é virose, então nós precisamos falar desse tema. Eu sei que vocês têm ouvido falar na televisão, na internet o tempo todo, é coronavírus para lá, coronavírus para cá, mas é realmente necessário, tá, que nós tenhamos essa aula. Como eu disse a vocês, nós vamos aqui falar só dados científicos, nada de fake, de crendices, de estão dizendo, estão falando, estão resolvendo, né? E antes de mais nada, eu quero começar com vocês falando o seguinte: não acreditem em tudo que vocês ouvem, veem em televisão, internet, YouTube e por aí vai. Acreditem naquilo que é científico, que vem da ciência, né? Nós, seres humanos, temos o hábito de ser muito ansiosos e isso não é legal, porque a ansiedade pode fazer com que você passe fases, adiante as coisas e acabe tendo resultados ainda piores, tá? Então vocês ao longo dessa aula vão entender o porquê dessa frase que eu estou usando agora. Legal, gente? Então, vamos começar, né, pelo início, entendendo quem é esse vírus e da onde ele surgiu, como que ele surgiu. Então, gente, essa família de vírus chamados de coronavírus, ela já é conhecida da humanidade, ela não é nova, esse vírus não é, né, algo que a humanidade não conhecia. Esse vírus foi conhecido desde o passado por ser um vírus que atacava o sistema digestivo de animais mamíferos, principalmente cachorros e gatos. Se você pegar a vacina que o seu cachorrinho toma e compra lá na agropecuária, chamada V10, ou que o veterinário aplica, vai estar escrito, né, entre outras doenças, coronavírus. E acreditem, algumas pessoas chegaram a ir a pet shops agropecuárias comprar essa vacina e se aplicar, né? Isso é muito, muito perigoso. O coronavírus dos animais é outro, não é o mesmo do nosso. Professor, mas esse coronavírus nosso, da onde veio isso? Então, vamos estudar um pouquinho a história recente para a gente entender como que chegamos até aqui. Pois é, lá no ano de 2002, tá? Começou a acontecer na Ásia, principalmente na China, um surto de SARS, S-A-R-S, Síndrome Respiratória Aguda Grave. E aí, o que se descobriu? Que tinha um vírus, um coronavírus, que estava causando isso. Esse coronavírus era transmitido de aves para humanos. Na época, lá na Ásia, tinha uma taxa de mortalidade alta de 17%, e foi algo bem assustador. Mas esse coronavírus não estava passando com facilidade entre humanos, ele passava mais de aves para humanos. Então, as pesquisas começaram em torno de uma vacina para esse coronavírus, né? As pesquisas foram avançando, mas a doença conseguiu ser controlada lá na Ásia mesmo, isso não chegou a espalhar por muitos países. Quando isso foi controlado, os governos que eu falo de vários pontos do mundo, pararam de investir numa vacina para o coronavírus, já que foi um problema controlado, uma vacina, né, tem um custo muito alto, então eles preferiram, não, por questões financeiras, não continuar os estudos. Foi certo? Não, a história vai mostrar que foi errado. Enfim, tá? Agora, recentemente, em 2014, houve um outro surto de SARS, também na Ásia, que também foi controlado. As pesquisas antigas lá de 2002 continuaram acontecendo, foram de novo, pararam, né? Vieram acontecendo em 2014, foram interrompidas de novo e agora
em 2020, né, na verdade no final de 2019, começou um grande surto de coronavírus, né, causando a SARS, que é essa síndrome respiratória aguda, e dessa vez passando facilmente entre humanos. Então, professor, isso que a gente está vivendo poderia ter sido evitado? Provavelmente, né? Se o ser humano não se preocupasse tanto com o lucro, mas sim com a qualidade de vida, em salvar vidas realmente, né? A gente precisa ter bem claro em mente que para muitos governos, empresas, laboratórios farmacêuticos, para muitos, não para todos, né? O que realmente importa é o dinheiro, não a vida, né? Então eles não se interessaram em desenvolver uma vacina para uma doença, né, que talvez não fosse dar uma rentabilidade, um retorno financeiro legal. Bem, mas professor, e aí, como é que isso aí foi aparecer agora? Há alguns anos, né? E aí eu não tô falando isso para vocês porque eu tô agora, professor disse que avisou, mas não sabia de nada, e enfim, não, tá? Não sou desse tipo de pessoa e vocês já me conhecem há algum tempo, sabem disso. Há alguns anos, o mundo científico, principalmente os virologistas, né? Eles já vêm falando, né, de reservatórios de coronavírus em pangolins e morcegos na China, né? E que esses grandes reservatórios poderiam trazer problemas de SARS para a humanidade. Então isso, gente, não é de hoje. Os avisos foram dados, tá? Isso foi... Os chineses avisaram, né, na verdade, avisaram os chineses, americanos avisaram, franceses, ingleses, alemães, vários países avisaram. A China negligenciou isso, tá? Não deu muita importância, continuou, né, o consumo dessas carnes que vocês já têm escutado bastante. Eu não vou ficar pegando nesses pontos que todo mundo fala. O que aconteceu é o coronavírus que estava no morcego ou no pangolim, que é o tipo um tatuzinho que tem lá na China. Esse coronavírus que estava lá, né, que esses animais se contaminavam, esse coronavírus sofreu uma mutação genética. Os genes dele mudaram, por acaso, e muda por acaso, a mutação é assim. E o que aconteceu? Ele criou, por mutação, né, apareceu nele uma proteína chamada spike. Vou até escrever aqui atrás esse nome, é muito importante, a proteína spike. E esta proteína que surgiu por mutação no coronavírus fez com que o coronavírus agora passasse a ter afinidade enorme, uma grande afinidade por células do trato respiratório e digestório humano. Essa foi a grande questão, tá? Proteína spike. E o que aconteceu? Lá naquele mercado popular de Wuhan, que não tem só aquele, tem vários, né? Os animais silvestres são vendidos e aí ficam vivos ali, eles matam na hora, levam vivo para casa e matam. E aí animal contaminado com as mais diversas doenças, tudo misturados. É um lugar com qualidade sanitária nenhuma, né? Animal ferido, caindo sangue, secreção, pus um em cima do outro. E então, o que aconteceu? Alguma pessoa ou um grupo de pessoas, podia ser já dar a proteína spike em coronavírus, não só de um morcego, não precisa necessariamente ser em um, podendo ser em vários, levaram esses animais para casa ou comeram ali mesmo a carne mal cozida e se contaminaram via oral com esse novo coronavírus, que nós chamamos de SARS-CoV-2, tá? E daí ele infectou essa pessoa, né? Quando essas pessoas chegaram no hospital com esses sintomas da nova Covid-19, os médicos identificaram como uma gripe, como uma pneumonia. Eu não estou falando que isso é uma gripezinha, tá? Só estou falando que os sintomas são parecidos, mas são muito mais intensos. Então, quando essas pessoas chegaram lá, os médicos diagnosticaram como pneumonia, como gripe, enfim, não atentaram que era uma nova doença que estava acontecendo. Então, e esse vírus, por causa da proteína spike, tem uma capacidade muito grande de se espalhar, porque a infecção dele é muito fácil, ele tem uma grande afinidade pelas células humanas. Então isso começou a espalhar. Quando a China começou a identificar que tinham muitas pessoas tendo SARS na região de Wuhan, né, que é essa síndrome respiratória aguda, quando eles identificaram, isso já era dezembro. Não necessariamente esse surto começou em dezembro não, gente. Isso pode ter começado, né, algumas fontes confiáveis da ciência estão falando em setembro do ano passado que isso teria começado na China, tá? Então
Então, quando foi em dezembro, um médico chinês identificou isso, começou a pesquisar, identificou o Covid-2, o SARS-CoV-2, né? Só que a China vive sob um regime comunista, né? Onde o governo tem o poder sobre os meios de comunicação, né? Sobre as informações, o governo ele centraliza tudo e só deixa chegar às pessoas ou a outros países aquilo que lhe interessa. Eles vendem uma imagem de um país que não é a realidade, né? Eles fecham o país, principalmente, né, cerceando liberdades individuais, né? As pessoas não têm tanta liberdade de expressão, cerceando a liberdade de imprensa. Na China, por exemplo, você não tem o WhatsApp, você acessa na internet os sites que o governo permite. Então, qualquer coisa que fale contra o regime comunista, qualquer coisa que fale contra o que o governo quer, simplesmente não é autorizado, não passa. Então, os chineses nem vêm, tá? A não ser os que saem de lá, que vão para outros lugares do mundo, ou aqueles que, né, tentam burlar essa internet, mas eles podem ser violentamente mortos pelo regime. Então, isso é um regime ditatorial, né? É uma ditadura comunista. Enfim, né? Isso é para que vocês entendam. O médico que descobriu o SARS-CoV-2, ele foi ameaçado, ele foi preso, né? Ele quase foi morto pelo regime chinês, mas aí ele se comprometeu a não espalhar a notícia e tudo mais, e, enfim, né? Quando foi em 31 de dezembro de 2019, último dia de dezembro de 2019, a China assumiu que tinha um coronavírus causando problemas, né? Esses problemas em humanos. Então, por isso que o vírus chama SARS-CoV-2, que é um segundo tipo de coronavírus que causa SARS, né? Que é síndrome respiratória aguda. E o nome da doença ficou como Covid-19, porque ela foi descoberta oficialmente, né? A gente agora sabe, no último dia de 2019. Bem, a notícia triste é que em janeiro esse médico chinês faleceu de coronavírus, tá? A princípio, a gente não tem certeza do que também vem de lá, né? O que vem de lá é verdade, o que não é verdade, né? Oficialmente ele faleceu de coronavírus. Então, como essa doença passa no ar e aí essa transmissão é muito fácil, rapidamente, né? Ela começou a ir para outros países. Professor, mas como é que vai para outros países? O ar leva? Não. Nós vivemos num mundo globalizado onde as conexões são totais entre o mundo. A China é um grande polo industrial mundial, o maior polo industrial mundial. Então, aviões chegam e partem de todos os lugares do mundo para a China e da China para esses lugares todos os dias, muitos aviões. Então, uma pessoa contaminada, né, dentro de um avião, tossindo e espirrando, já contaminou um monte. Quando as pessoas chegam no país que elas estavam indo, cada uma vai para um lugar e vai contaminando outras. E aí vão para vários países, e isso vai, né? Então, na verdade, isso foi espalhado pelas viagens aéreas. Ah, mas a culpa é da viagem aérea? Não, a culpa é dos chineses que não souberam reter isso lá, né? Algumas pessoas, eu particularmente uso muito esse termo de vírus chinês. O vírus é sim chinês, turma. Querendo ou não, né? Eles poderiam ter controlado essa pandemia, evitado essa pandemia. Eles poderiam ter controlado isso lá em dezembro, né? Fiscalizado as pessoas que se contaminaram, isolado essas pessoas e esse vírus teria parado de circular por ali, né? Mas eles não fizeram. E por que eles não fizeram? Por questões econômicas, por questão de não mostrar a fragilidade de um regime e por aí vai, né? Então tem muita questão política em cima disso aí. Bem, fato é que a doença se espalhou. Aqui no Brasil nós temos os primeiros casos de coronavírus muito próximo aí ao carnaval e tudo mais. Isso que se achava até semana passada. Agora já se sabe que em janeiro deste ano, agora janeiro de 2020, já tivemos óbitos no Brasil por coronavírus, tá? Mas só que não se sabia ainda que era o coronavírus. Então, professor, como é que sabe disso? A Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, aquele grande centro de pesquisa que parece o Castelo do Drácula ali na Avenida Brasil, ali eles estão estudando pessoas que morreram de síndrome respiratória em janeiro, estudando os corpos, né? Exumaram os corpos, estão estudando com autorização dos familiares e tudo mais, claro. E nesses estudos eles identificaram que essas pessoas tinham coronavírus. Então, né,
quando a gente fala de isolamento social no Brasil, porque esse isolamento foi feito muito cedo. Não, gente, foi muito tarde, né? Na verdade, em janeiro já tinha gente morrendo aqui no Brasil, o carnaval não era para ter acontecido. Agora, professor, as autoridades sabiam disso e se calaram? A gente não sabe. Provavelmente sim, né? O correto seria que o Brasil tivesse cancelado o carnaval. E por quê? Porque no carnaval no Brasil é uma época que vem turistas do mundo inteiro, né? O carnaval do Brasil é o mais famoso aí do mundo. Então as pessoas vêm, eles não vêm, gente. A pessoa não sai da Itália, da Inglaterra, da China, da Espanha, da Noruega, de onde quer que seja, para passar o carnaval no Brasil, fazer, eu vou levar uma doença para lá, porque não é isso. A pessoa vem sem saber que estava doente, mas ela traz o vírus. Muitas das pessoas com coronavírus são assintomáticos, ou seja, não têm sintomas, tá? Então isso ampliou o número de casos no Brasil. Vejam vocês que logo depois, uma semana depois do carnaval, 2 semanas depois do carnaval, para ser preciso, né, veio essa questão aí de isolamento social, de terminar as aulas, fechar comércio e tudo mais. Poderia ter fechado antes e talvez agora eu estivesse aqui falando, nós estivéssemos já falando em retorno, estivéssemos já podendo voltar às aulas com segurança, com regras, mas nós já teríamos passado e não teria chegado a esse número que a gente tem visto e que a gente não sabe onde vai parar esse número de mortes aqui no Brasil. Isso é uma coisa bastante preocupante. Eu botei aqui para vocês, né, mais ou menos um guiazinho da nossa aula. Então falei agora da infecção em humanos, né? Quando uma pessoa tosse, espirra e está contaminada com coronavírus ou qualquer outra, né, doença respiratória, ela lança essas gotículas de saliva por até 2 metros dela. E é assim que essas vírus, né, entram no organismo. Por isso a importância de se usar, eu até tirei, peraí, rapidinho, importância de se usar a máscara, né? Por quê? Ela vai evitar, e a máscara tem que ser dupla, a minha é tripla, tá, gente? A máscara, ela vai evitar, eu tô botando a mão nela aqui toda, porque eu tô dentro da minha casa, sozinho aqui, né, no meu escritório, então, por isso que eu tô movimentando. A gente não deve botar a mão na máscara. Então, isso evita que essas partículas de vírus no ar entrem pelo seu nariz, né? E por que os olhos? Porque os olhos, são mucosa. E o que acontece numa mucosa? Entra facilmente também, né? Esses vírus, se você, não no ar, mas se você levar a mão até os olhos, ou se você estiver perto de alguém sem máscara que espirre a menos de 2 metros de você. O professor, né, como dizem que o professor é exagerado, além de usar a máscara, eu uso esse capacetezinho aqui que chama Face Shield, né? Saiu o elástico aqui, vamos ver se eu consigo, se eu não botar rápido, eu boto ele só para vocês verem. Coloquei. E qual é a ideia deste capacete que o professor usa? Eu, minha família, se a gente estiver aqui na rua, a gente usa. Se alguém contaminado com coronavírus espirra na rua, as gotículas de saliva ficam aqui, contaminadas, né? Não passam pelos meus olhos. Ou eu mesmo, com a mão contaminada, não levo a mão aos olhos para coçar, porque se eu esquecer e vier com a mão, tem alguma coisa na frente, tá? É necessário usar essa máscara aqui? Não. Isso aqui é uma proteção extra, tá? Então não precisem sair por aí caçando onde é que vende, embora não seja tão difícil de achar assim, nem é caro, tá? Eu prefiro usar porque eu tenho minha mãe, minha avó, minha sogra, minha mãe tem quase 70, minha mãe tem 65 anos, minha sogra tem mais de 70, minha avó tem mais de 80 anos, então eu tenho amigos com mais de 70, então eu sou a pessoa que estou indo no mercado, que estou tentando ajudar dessa forma, né? É a forma que eu posso, deixar essas pessoas em casa e eu vou para a rua, né? Não todo dia, é uma vez por semana e olhe lá, mas aí eu organizo tudo para poder ir à rua e eu vou com toda essa proteção. Vou de máscara, vou de capacete, vou de luvas, porque quando eu entro no meu carro, eu tiro as luvas para não estar com a mão contaminada, porque senão eu posso contaminar volante, marcha, alguma coisa, e aí daqui a pouco eu estou botando a mão no olho, coçando, então eu prefiro ter esse cuidado, tá bom, gente? Mas então, continuando, né? Então a máscara é fundamental para isso. Eu me lembro que lá no começo do isolamento, quando as pessoas falavam assim, mas a máscara é só para quem está contaminado não transmitir. Eu lembro que eu falava aqui em casa, não, a máscara é para todo mundo. Porque se transmite no ar e você tem uma proteção contra esse ar contaminado, claro que a máscara é para todo mundo. Aí depois de um tempo,
alguns órgãos de saúde começaram a falar que todo mundo deveria usar máscara e tudo mais. Isso era uma lógica desde o início. Eu não sei por que, né, que governos e organizações de saúde teimam ou demoram a tomar algumas decisões. Talvez, se todo mundo tivesse usado máscara no início, o número de casos também estivesse menor. E eu não estou falando para vocês que usar máscara é garantia de que você não vai pegar coronavírus, porque se fosse isso, o problema estava resolvido. Todo mundo botava uma máscara e a gente voltava para as aulas, para estádios de futebol, para teatros, para lugares que tem, né, muita gente junto. Então, não é uma proteção. Não existe uma proteção 100% contra o coronavírus. Tá bom, gente? Então, quando ele entra no aparelho, no sistema respiratório humano, a proteína spike faz com que ele vá para dentro das nossas células. Ele é um vírus de RNA, então ele toma conta da nossa célula e as nossas células viram escravas dele, começam a produzir milhares de cópias dele e essas cópias vão, né, invadindo os milhares de células e ele ataca principalmente o sistema respiratório e o pulmão. No pulmão ele causa uma infecção tão grande que a passagem de oxigênio do pulmão para o sangue fica prejudicada, começam a se formar pequenos coágulos dentro do pulmão que dificultam ainda mais isso. Beleza? Também ele é encontrado no sistema digestório, algumas pessoas têm tido diarreia, né? Porque ele também infecta o sistema digestório, algumas pessoas têm tido alucinações ou pensamentos confusos, porque também ele pode chegar ao cérebro, tá? E vamos lá então, falamos sobre a infecção em humanos. Professor, existe cura comprovada para o coronavírus? A única cura para o coronavírus é esperar que o nosso sistema de defesa, os leucócitos, ataquem os vírus, né, com uma proteína que eles fazem, os anticorpos. Então, o sistema de defesa da gente produz anticorpos que paralisam os vírus. Só que isso depende do nosso sistema imunológico identificar esses coronavírus, produzirem o anticorpo para começar a paralisar. Isso é um processo, né, que leva dias. E o coronavírus, em horas, vai se tornando milhões. Então, não existe hoje um remédio para o coronavírus. Professor, mas tem a cloroquina, tem os vermífugos, né, que estão falando aí, o Anita, eu esqueci agora o nome do outro. Enfim, né, gente, não há provas científicas de que cloroquina e ivermectina, que Anita matem coronavírus, né? Porque eu falei para vocês que vírus nem é ser vivo, que eles paralisem coronavírus. Não há evidências científicas, tá? Existem tendências científicas e médicas de que esses medicamentos têm alguma ação sobre o vírus, tá? Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que foi para o hospital, tomou cloroquina e ficou bem, tomou Anita, ficou bem, tomou ivermectina, ficou bem. Tudo bem, temos sim, sabemos de casos, mas não há estudos científicos para o uso com segurança desses medicamentos. E como eu falei para vocês, a minha função aqui é falar no que é científico. Científico nós não temos nada. O que nós temos agora, essa semana, é que um laboratório americano, tá? Ele encontrou o anticorpo contra o coronavírus, né? E ele já vai passar por uma fase mais avançada desse anticorpo, e a ideia é fazer um remédio, aí sim você vai poder falar que teremos uma cura. O remédio é o próprio anticorpo, e aí com esse anticorpo você vai conseguir parar a ação do coronavírus e evitar que a pessoa pegue, tá? Só um minuto aqui que eu preciso fazer uma coisa aqui para editar o vídeo, rapidinho. Bom, então como eu falava, foi descoberto o anticorpo, né, que paralisa o coronavírus. Então, o que acontece? Mas isso foi descoberto, foi testado em animais, teve uma eficácia, né? Em 14 dias, 75% dos macacos estavam imunizados. Em 28 dias, 100% dos macacos testados estavam imunizados contra o coronavírus. Isso vai agora passar para uma fase de testes em humanos. Mas a empresa que descobriu, gente, ela só é capaz de produzir 200 mil doses desse anticorpo por mês. O mundo tem 7,5 bilhões de habitantes, né? Então a gente tem um problema. Então a empresa vai produzir 1 milhão de doses, mesmo antes das pesquisas ficarem prontas. Eles estão arriscando. Pode ser um prejuízo, pode ser, né, que eles acertem. Mas isso é uma esperança, né? Então isso é uma coisa que, mas os laboratórios do mundo, eles vão abrir para fazer. Não, claro que eles vão abrir para outros laboratórios produzirem e tudo mais, é porque tem uma questão financeira.
Agora, isso é para semana que vem? Para mês que vem? Não, gente. Isso é uma coisa que vai acontecer para o ano que vem, né? A gente precisa entender que a ciência ela tem passos. Você precisa ter segurança de que alguma coisa funciona. Quais são os riscos? Se houver uma reação do corpo, como tratar? Que reação esperar que o corpo pode ter a isso? Isso seria um medicamento, né? Em relação à vacina, tem várias vacinas em fase de testes avançados. Nós da ciência sabemos que a vacina mais rápida que o ser humano já fez levou 5 anos para ser feita, foi a vacina contra o Ebola. Então, professor, mas vai levar 5 anos para ter uma vacina contra o coronavírus? Não, não vai. Lá no início eu falei para vocês que em 2002 as pesquisas da vacina começaram e foram interrompidas. Em 2014 elas continuaram e foram interrompidas. Então nós já temos passos, né, de saber mais ou menos como fazer essa vacina, tá? Mas não se pensa em vacina em menos de um ano, tá? Estão tentando mudar protocolos, acelerar burocracias de autorização de experimentos para que vê se um ano se tem uma vacina. Até lá, gente, até mais ou menos um ano, o horizonte que a gente tem, né, é isolamento social. A gente precisa se adaptar a essa nova vida, tá? Nós estamos agora numa fase grave da epidemia, pode ser que ela fique pior, pode ser que ela estacione aqui e venha a diminuir, né? A gente não tem essa certeza. Ontem, sábado, eu estou gravando esse vídeo no domingo de manhã para vocês. Ontem, sábado, o Brasil teve 864 mortos por coronavírus. Isso é muita gente? É. Professor, isso pode piorar? Pode. Isso pode já estar no máximo e vir a diminuir? Pode também, né? Não há uma previsibilidade nessa questão dessa epidemia tão grande assim. Então a questão é que toda epidemia, né, ela tem um início, ela tem um pico, aí depois ela tem uma queda e ela vai ter uma estabilização, não um fim. O que é uma estabilização? Quando muitas pessoas já pegaram a doença, a gente chama isso de imunidade de rebanho, as pessoas vão ficando imunes. Tipo, um exemplo, graças a Deus eu não tive, mas vamos supor que eu tive coronavírus. Aí eu tive contato com o vírus de novo. Eu não pego coronavírus de novo. A princípio, né, não pego. As pesquisas indicam isso. Então, se eu não pego, eu não transmito de novo. Então o vírus vai perdendo força de circular entre as pessoas, né? Por isso que ele começa a cair o número de casos. Tá bom, gente? Então, quando muitas pessoas tiverem pego e aí muitas pessoas tiverem imunidade, o que acontece é que o número de casos ele vai diminuindo, né? Mas até que se tenha uma vacina ou esse medicamento à base de anticorpos pronto, nós vamos ter esse isolamento, né? Quando essa fase pior passar, algumas coisas voltam a funcionar de forma regrada, não é como era antes, até que se tenha uma vacina. E aí o dia que tiver uma vacina, a gente pode dizer que vamos ter a nossa vida normal de novo. Professor, quando tiver a vacina, o coronavírus vai acabar? Não, o coronavírus ele veio para ficar. Ele é uma doença que ele vai ficar endêmica. Ele vai sempre acontecer agora na espécie humana, como acontece a gripe, como acontece outras, né? Mas aí você vai ter que se vacinar como se vacina contra a gripe. Uma vez por ano, você vai ter que estar se vacinando, né? A ideia de botar depois que tiver a vacina do coronavírus junto com a vacina da gripe, né? Esse mix de vacinas, vamos dizer assim. E todos os anos você vai ter que tomar, mas aí você vai voltar a ter uma vida, né, normal. Então, o que a gente precisa agora é se habituar ao nosso novo normal. Nosso novo normal é isolamento social, é não poder ficar abraçando e beijando as pessoas, é aglomerar pessoas, é andar de máscara na rua, né, de luva, não levar a mão à boca, aos olhos. E até que se tenha, né, isso aí, esse horizonte, a gente fala em um ano, assim, sendo espetacular para a ciência, né? Um ano seria uma coisa assim, surreal de boa para a ciência. Um ano, tá? Bem, gente, professor, mas a gente vai ficar um ano sem escola, sem aulas? Não. Como eu falei para vocês, né? Pode ser que nós já estejamos num pico de epidemia e que isso agora comece a diminuir o número de casos e que daqui a pouco já possamos reabrir as escolas, né? De forma com regras para reabertura, né? Alunos e professores de máscaras, enfim, que vai ser definido, tá? Ainda mais à frente. Na Europa, algumas coisas já estão começando a voltar, por exemplo, mas você não vai poder ir num jogo de futebol, não vai ter um estádio com 30 mil pessoas, porque seria insanidade.
não ter uma vacina para o coronavírus se fosse um jogo de futebol 40 mil pessoas. Você ia sair dali com milhares de contaminados. Então, o problema é que isso vai estacionar, nós vamos ter que aprender a conviver novamente, né? De máscara, de afastando as pessoas o máximo possível, né? Vai continuar acontecendo casos de coronavírus, talvez se não tivermos cuidado vai voltar a subir, aí vai ter que isolar todo mundo dentro de casa de novo. Então nós vamos passar períodos até que a vacina esteja pronta, tá? Espero eu que o período, né, de liberação do confinamento esteja bem próximo aí, o primeiro período de liberação, passando esse pico aí, eu acho que mais algumas semanas o número de mortos e de novos casos tende a cair, tá, gente? A gente precisa atentar o seguinte, o Brasil, ele não tem testes para todos os contaminados. Então a gente diz que o Brasil passa por uma subnotificação. O que isso quer dizer? Que no Brasil, nem todo mundo que pega coronavírus é diagnosticado com coronavírus. Então, que subnotificação é essa, professora? A gente diz que é de 1 para 10, pelo menos. Exemplo, hoje, domingo, né? Ainda não saiu o boletim da Prefeitura de Araruama, mas ontem, no boletim de ontem, sábado, a Prefeitura publicou 106 casos confirmados de coronavírus em Araruama, né? Com 13 óbitos. Salvo engano, 13 óbitos ou 11 óbitos. 13, foram 13. Então, o que acontece, gente? Os 13 óbitos são reais. Porque, infelizmente, quando a pessoa morreu de coronavírus, ela foi testada ou o teste ainda está para sair, aquilo vai confirmando, né? Tem muita coisa aí de que, estão enterrando o caixão com pedra, então... Não é por aí, gente. A gente sabe que tem gente querendo ganhar fama em cima de tudo isso aí, né? Sabe muito bem que a gente tem visto. Mas eu quero pegar com vocês nesses 106 casos. Se a subnotificação no Brasil é de 1 para 10, pelo menos, então, na verdade, Araruama não tem 106 casos. Araruama tem pelo menos, ou já teve 1.060 casos de coronavírus, tá? 1.060 pelo menos. Tô botando um pouquinho para baixo, tá? Porque seria até mais essa subnotificação. Isso é culpa do governo municipal? Não, não tem teste para ninguém no Brasil inteiro. E no mundo é difícil de se comprar teste, porque o mundo inteiro quer teste para coronavírus, tá, gente? Então, o que acontece? Muitas pessoas também, gente, vão pegar o coronavírus, não vão ter sintoma nenhum, mas vão transmitir para outras pessoas. Outros vão ter sintomas leves e vão ficar em casa, né? E uma parte menor vai ter sintoma mais grave, que vai precisar de internação. E em torno de 5% das pessoas que pegam coronavírus, de 100 pessoas que pegam coronavírus, 5 em média vão precisar de uma internação em UTI, né? E aí, que é o grande caso, tá? Qual é o grande caso? É o seguinte, gente, o Brasil, o mundo, né, não tem leito para botar 5% da população mundial dentro de leitos de UTI com respiradores. Vocês têm acompanhado isso. Falando especificamente de Brasil, nós sempre tivemos problemas de vagas para leitos em hospitais. Talvez você já tenha ouvido falar de parentes, amigos, vizinhos que precisaram de uma internação e não tinha vaga em hospital nenhum. E isso não era época de coronavírus. Então, se nós já tínhamos um colapso no sistema de saúde, isso aí é claro, né? Com um número de casos muito grande, mais ainda. Então, qual é o problema, gente? É que esses 5% de pessoas que precisam de internação não tenham leitos. E aí, sem leito de internação, essas pessoas morrem asfixiadas porque não conseguem respirar. A gente costuma comparar que é como um peixe fora d'água. A pessoa busca o ar e não tem, e morre. Então, por que o isolamento social é importante? O isolamento social vai parar o coronavírus no Brasil? Não, infelizmente não vai, tá? Mas o isolamento social vai diminuir a velocidade de contágio da doença. Então, né, o número de doentes vai aumentando assim, devagar. Ao passo que se não tivesse o isolamento social, o número de doentes só aumentaria assim, ó, quase, né, uma reta. E aí, com esses leitos lotados, quanto mais casos, mais pessoas não iam ter leitos e mais pessoas morreriam. Agora vamos aos estudos do Royal College. O Royal College é um instituto em Londres muito sério que faz previsões para todas essas epidemias e tudo mais. E lá em fevereiro, o Royal College lançou um estudo que dizia o seguinte: se o Brasil não tomar nenhuma medida de isolamento, né,
espera-se no Brasil 1.800.000 óbitos, ou seja, se o Brasil não fizesse nada, se nós estivéssemos fingindo que nada aconteceu, continuássemos em aula, continuássemos em estádios, teatros, praças, como nós fazíamos até janeiro, fevereiro, tá? Nós teríamos no Brasil 1.800.000 mortos até agosto, né? Gente, 1.800.000 mortos é muita gente, né? Esse mesmo estudo do Royal College dizia que se nós adotássemos o isolamento vertical, que é deixar os idosos em isolamento, as pessoas chamadas risco, né, para óbito, que são diabéticos, que são pessoas hipertensas, obesas e fumantes, principalmente, isolássemos essas pessoas, nós chegaríamos aí na casa de 1.100.000 mortos no Brasil. Pouparíamos 700.000 vidas. Já seria muito. Mas mesmo assim é um número muito alto. Se nós fizéssemos o isolamento social horizontal, que é esse que a gente tenta fazer desesperadamente no Brasil, o número de mortos no Brasil poderia chegar à casa dos milhares, né? Não as centenas, as dezenas de milhares, não chegariam a 100.000 mortos. Então aí a gente já está falando de salvar 1 milhão de vidas. Estão entendendo a importância de ficar em casa, né? E se o Brasil adotasse um modelo de lockdown, que agora essa palavra está na moda, daqui a pouco vai ter até criança com esse nome, né? Ah, lockdown, meu filho! Se nós adotássemos o lockdown, né, o Brasil talvez não chegasse a 1 dezena de milhares de mortos. Isso é um estudo, em inglês, né? O que o Brasil fez? O Brasil tinha como adotar o lockdown total, fechar tudo e ninguém vai para a rua? Não, não tem, não é a realidade daqui. Então o Brasil fez o isolamento horizontal, né? Só que no isolamento horizontal, o ideal é que no Brasil 70% das pessoas não estivessem circulando na rua. E não está conseguindo isso. Nós conseguimos no início, né? Tanto que a doença demorou e aí fica uma piada que o pico vai ser semana que vem, mês que vem. Por que adiou esse pico da pandemia? Porque as pessoas estavam em casa. Mas aí as pessoas foram tendo que voltar por diversos motivos que não nos cabe, né, nesse momento ficar julgar jamais, né? As pessoas tiveram que voltar, algumas pessoas. Então esse isolamento no Brasil caiu para uma média de 50%. E aí foi quando os casos voltaram a subir. Nós quase conseguimos, quase, gente. Se tivesse mantido esse isolamento horizontal por mais algumas semanas, nós já não estaríamos tendo 800 mortos, 900 mortos por dia no Brasil. Estivéssemos talvez saindo desse período já de isolamento total para um isolamento, né, para algumas restrições só, mas infelizmente nós não conseguimos manter esse isolamento, tá? Parte por culpa do governo, parte por culpa da população, né? Nós temos pessoas que teimam em ir para a rua sem máscara, que teimam em fazer aglomeração, vou fazer uma festa aqui em casa, vou chamar a minha família, é só minha família. Gente, qualquer um pode pegar coronavírus. Então, se você faz uma festa na sua casa e chama 10 pessoas, você aglomerou. Não tem como. Mas é meu tio, meu primo. Não importa. Se é seu tio, seu primo, seu vizinho, sua avó, é aglomeração. E aí o vírus vai passar mais fácil. Contato próximo é o que passa o coronavírus. E aí você vai ter 10 contaminados. Vamos supor que morem 3 nessa casa, 7 são convidados. Os 7 convidados vão para outros lugares que vão contaminar cada um ali mais umas 10 pessoas. Então nós estamos falando em 70, mais os 3 daqui, 73 contaminados por causa de uma festa, né? Por isso a importância do isolamento, gente. Então assim, eu tenho uma profissão que no momento eu posso ficar em casa, né? A gente está tendo essas videoaulas, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, né? Eu trabalhava em média 70 horas aulas por semana, eu trabalho muito mais. Então, estou falando que vocês estão vendo esse vídeo aqui no domingo, né? Porque eu fico online, eu tiro dúvidas de alunos, eu gravo videoaula, eu edito videoaula, eu corrijo, eu, enfim, digito material no computador. Minha vida tá uma loucura, né? Não estou aqui. Num domingo de manhã, eu acordei 6 horas da manhã, agora são aproximadamente 7h30 da manhã, e eu já estou aqui gravando 1h30. Não é porque eu acho legal, não. É porque é muito mais trabalho para mim, professor, do que eu teria dando minha aula normal, e que é muito melhor, com certeza, o resultado e tudo mais, mas é necessário, é o que nós temos para o momento, né? Então, eu posso trabalhar de casa, e é o que eu estou fazendo, né? Então, se eu posso trabalhar de casa, para que eu vou para a rua ficar passeando, brincando? Eu não vou, né? Como eu falei para vocês, eu tenho vários idosos que eu tento dar um suporte, mas eu saio da minha casa, eu tento sair uma vez por semana.
para fazer as coisas todas de máscara, luva, gorro, cachecol, armadura de soldado romano, que puder, e você não tem que ter vergonha disso, né? Vergonha é você se contaminar e trazer a doença para sua família, tá? Agora, o policial, o médico, algumas profissões não podem estar em casa. Então, isso que é importante ter em mente. Eu estou em casa, né? E eu posso estar em casa, eu estou me protegendo e estou protegendo eles também. Assim como a profissão deles tem que estar na rua, estão me protegendo. Então a questão, gente, é uma questão de união e não de ficar um criticando o outro, né? Ah, mas o dono da loja tal, a loja abriu. Gente, eu não posso criticar, e nem vocês. As pessoas têm contas a pagar, as pessoas têm funcionários a pagar, as pessoas têm famílias para sustentar. Então, não cabe crítica nesse momento, cabe conversa, cabe união. Então, assim, pô, o empresário, ele, né, que tem uma grande rede de lojas, né, e tem um saldo financeiro legal, ele não pode parar? Ele pode parar. Ele pode manter os funcionários em casa 2 meses, 3 meses, até que isso passe? Ele pode, né? O pequeno comerciante, ele não pode. Então, ele vai ter que ir trabalhar, né? Então, mas quem pode, fica em casa, por si e pelos outros. Então, é uma questão de consciência, né? Então, essa consciência que precisa. Nós conseguiríamos atingir os 70% de isolamento se as pessoas fossem conscientes. Simplesmente, não precisava lei, não precisava estar na rua. A Suécia fez isso, a Suécia não botou lei nenhuma de quarentena, ela falou, olha, quem puder, fica em casa para a gente controlar a doença. A Suécia controlou a doença em 6 semanas, eles já estão abrindo novamente, eles estão livres do coronavírus? Não, mas por uma questão de educação, eles conseguiram contornar a pior fase. Vai continuar acontecendo coronavírus na Suécia, como vai acontecer no mundo inteiro, mas em números que dá para o sistema de saúde tratar. E o problema é esse, que no Brasil o sistema de saúde não dá para tratar, porque não tem vaga para todo mundo. Nós temos, hoje no Rio de Janeiro, 400 pessoas esperando uma vaga na UTI. Se essas 400 pessoas piorarem, gente, são 400 mortos. Porque não tem vaga, não adianta, você vai criar vaga da onde, né? Então, por isso que é importante, você não trabalha, você estuda, então fica em casa, estudando. Vai para o YouTube, videogame, ler, né? Vai se informar, vai pensar no seu futuro, o que você quer ser quando crescer, buscar o que as profissões, né? Como cada profissional trabalha, o que você quer para você, o que não quer. Você, adolescente, pode estar em casa, né? Não precisa estar na rua. Eu, professor, posso estar em casa e estou em casa, e a minha família está em casa, né? A minha mãe, a minha sogra e a minha avó não vão na rua desde a vacina drive-thru que teve aqui em Araruama, que foi no início de abril, se eu não me engano, março. Então, e só foram, do dia 16 de março, a minha mãe só foi na rua uma vez, que foi para poder tomar essa vacina. Então, assim, a minha mãe está em casa protegida, eu estou em casa, trabalhando de casa, muito, como eu falei para vocês, muito mais do que eu trabalho na escola, e não estou reclamando, muito pelo contrário, graças a Deus tem aqui a internet, tem a plataforma da escola agora, a LMS, que pô, uma plataforma fantástica, né? É o que as universidades usam, é o que fazem videocurso na internet, esses videocursos que vocês veem, é tudo feito nessa plataforma LMS, foi um grande investimento que a escola fez, né? Como sempre, né? A nossa escola, né? A nossa direção sempre se dedicando para levar o melhor para vocês, para que melhore o trabalho do professor também. Nós fizemos treinamento online, tivemos reuniões, né? Isso não aconteceu assim, então nós estamos trabalhando muito, né? A escola está investindo muito também, essa questão de plataforma e tudo mais, então todo mundo está fazendo o que pode, então cada um fizer a sua parte, a gente vai sair mais cedo dessa situação, tá, gente? Então, ó, a pandemia, quando que acaba a pandemia, professor? A pandemia só acaba quando tiver uma vacina, e quando tiver uma vacina, vai ter que ter vacina para o planeta inteiro, né? Então, demora, né? Essa aqui é a realidade, até ter a vacina e depois poder espalhar para o mundo inteiro. Então, a pandemia demora e a gente precisa aprender a viver de acordo com a nova realidade. Professor, tem algum remédio que eu posso tomar para não pegar coronavírus? Não, porque se tivesse um remédio para isso, seria vacina. O que você pode fazer é melhorar o seu sistema imunológico. Uma alimentação saudável, né? Pegar sol pelo menos 20 minutos por dia para você aumentar seus níveis de vitamina D. Ah, mas eu escutei falar que eu vou tomar suplemento vitamínico, vou tomar não sei o quê.
Gente, já falei para vocês até ano passado, vitamina a gente compra na feira, não na farmácia. Se você tem uma alimentação saudável, se você come frutas, legumes, verduras, se você pega sol e faz uma atividade física de 20 minutos aí por dia, nem que seja... Ah, professor, mas eu não posso ir na rua fazer uma atividade física. Faz em casa. Tá cheio de tutorial na internet aí. Se você mora em apartamento, tem exercícios para fazer em apartamento. Se você mora em casa, anda no quintal da sua casa por 20 minutos que seja, né? Ah, eu tenho uma escada, que legal. Sobe e desce a escada da sua casa várias vezes. Isso é uma atividade. Então, tem recurso, né? Então façam 20 minutos de atividade física por dia, peguem sol, alimentação saudável, nada de exagerar na comida, o pessoal está em casa e aí quer comer, coisas gordurosas, alimentos que não são saudáveis, isso não é legal. Então baseiem a alimentação de vocês em frutas, legumes, verduras, pegar sol, fazer atividade física, isso vai deixar o sistema imunológico bom. Por quê? Porque é a única defesa que nós temos contra o vírus. E aí, se Deus me livre, alguém pegar coronavírus, vai estar com o sistema imunológico fortalecido o suficiente para conseguir paralisar o vírus sem consequências graves. O que é pior, né? Evitar a morte. Tá bom, gente? Então, tamo junto. Espero que vocês se cuidem. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Espero que vocês fiquem em casa. Se tiverem que ir na rua para ir ao médico, alguma coisa que seja essencial, máscara, luva, lavar as mãos, né? Não se esqueçam da alimentação saudável. Fiquem com Deus. Grande beijo. Espero que a gente volte o mais breve possível e até semana que vem.